Thank you. Okay. So, Boa noite. Vera em português. Aloha. And Tashi Dele. Tashi Dele. Tashi Dele. Congratulations. Parabéns. You are alive. Vocês estão vivos. Yeah. So I'm very happy to be here. I thank everyone who's helped to put this event together. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a todos que contribuíram para proporcionar esse evento. So happy to see all the enthusiasm in Brazil for the Dharma. Eu fico feliz de ver todo esse entusiasmo para o Dharma no Brasil. So this evening I'd like to talk about women in Buddhism. Então, esta noite eu gostaria de falar sobre a mulher no budismo. And I put together some slides, some pictures actually. E eu agrupei aqui alguns slides, algumas imagens. First, I thought we'd start out by what do we mean by gender? E a primeira pergunta que eu faço é o que significado nós damos para o gênero? So, I travel a lot, and I've collected a lot of signs from restrooms around the world. Eu viajo muito, então eu tirei um monte de fotos das imagens que estão nos banheiros no mundo todo. Okay, so you can take a look at the images that are projected in these bathroom signs. Nós podemos dar uma olhada nas imagens que esses sinais dos banheiros nos mostram. This is from Denmark. You can notice Isso é da that Dinamarca. the woman is bigger than the man. A mulher é maior do que o homem. So our gender conditioning begins very young. Então, o nosso condicionamento para o gênero começa muito cedo. Sometimes even before we're born. Muitas vezes antes mesmo de nascermos. A lot of assumptions in these images. This is from Southern California. Isso é do sul da Califórnia. Yeah, I'm living in Southern California. Eu vivo no sul da Califórnia. This is Northern California. Isso é do norte da Califórnia. This is Texas. Isso é no Texas. This is Jordan. Na Geórgia? Jordan. Jordan. The country. Na Jordânia. Disney images, right? What message are they Disney? sending? This is from Hawaii. Isso é do Havaí. Mexico. México. This is Mongolia. Da Mongólia. And the interesting thing is that there was no women's restroom. E a coisa interessante é que não há um banheiro para a mulher. Only for men. Apenas para homens. Now here you have in the thought boxes, you have women thinking about shopping. Nos pensamentos que aparecem ali, a mulher está pensando em compras. And men thinking about toolbox, or these days maybe it would be football. E os homens estão pensando em ferramentas, mas aqui nesse país poderia ser futebol. I think I found this one in Brazil, actually. Yeah. Em Brasil? Brazil. Ela acha que encontrou esses no Brasil. Em inglês?
This is India. Isso foi na Índia. The spelling is a little interesting. This is China. Na China. Also China. Também na China. Now here you have a third option, but you'll notice that the third option is disabled. E aqui nós temos uma terceira opção, que é para o deficiente. And here there's a third option, Aqui também uma terceira opção, but it's an alien. para um alien. Now these days, Este, and these days in California, this is the isso foi na liberal Califórnia. approved gender non-specific school restroom. Foi na Califórnia, então, aprovada a liberação, né, do gênero não específico, é o banheiro da escola. Whatever. O que quer que seja isso. And all gender restrooms are becoming more common. Tem também esse banheiro para todos os gêneros. Where? In the United States, but Nos Estados overall. Unidos. So this one says anyone can use this restroom, regardless of gender identity or expression. E esse diz, qualquer um pode usar esse banheiro, independente de seu gênero, da identidade do seu gênero ou expressão. So we know that this male-female binary is not just in Western cultures, it's also in other cultures. For example, in Chinese culture, with the yin-yang symbolism. E essa questão do gênero está em todas as culturas. E no caso da China, está expresso também no símbolo do yin e o yang. And the male qualities are active, the light, As características do masculino são a luz, a atividade. And male. I mean, the yang masculino. qualities are male, and they're all of the positive qualities. As qualidades positivas. Whereas the yin is yin associated with the feminine. Está associado com o feminino. Is associated with dark, weak, passive. Está associado com o escuro, o fraco, o passivo. So these days the Taoists are trying to revise this, but traditionally these were the associations of the yin-yang symbolism. Atualmente esses simbolismos foram revisitados, né, dados outros significados, mas estes eram significados mais tradicionais. Now, in fact, Então, de fato, in the Buddhist perception, we live not just once, but again and again. na perspectiva budista, nós não vivemos somente uma vez, mas novamente e novamente. And in the wheel of samsara, we take birth as male, female, sometimes human, sometimes animal, different forms. E nessa roda do Sansara, nós tomamos o nascimento diversas vezes, não somente como homens, mulheres, mas também como animais, nas formas de animais. So in this concept, gender is impermanent, right? Em forma que esse conceito de gênero é impermanente, certo? So in this lifetime we might be male or female, but in the next lifetime, who knows? Desta vida nós podemos estar na forma de homem ou de mulher, mas quem sabe na próxima vida. So the idea is not to get too attached to our gender identity. Então a ideia é que não fiquemos muito apegados à nossa identidade de gênero. Okay, so then we go to the Buddha story. Então nós vamos para a história do Buda. And we recall that the young prince took conception in a dream. Mother Maya had a dream of a white elephant. E nós nos reportamos ao momento em que a mãe do Buda, Maya, teve um sonho sobre o seu filho.
And I found in gender studies or gender theory 4 different ideas about gender in general. De modo geral, nos estudos sobre gênero, existem 4 grandes ideias. One is gender essentialism. Men are this way, women are this way. Uma delas é o essencialismo do gênero, que considera o homem é desta forma e a mulher é desta outra forma. The second theory is gender neutrality. We're all just human beings, basically the same, with slightly different equipment. E a segunda ideia é uma neutralidade do gênero, que considera todos nós somos seres vivos, seres humanos, sem levar em consideração tanto o gênero. The third theory is gender existentialism, that our gender identities are formed by society. They're basically constructions based on the signals that we get from our society about what women should be like, what men should be like. E a próxima ideia é sobre o existencialismo do gênero, que leva em consideração que as sociedades têm sinais que vão nos alimentando com as características do que é o feminino, do que é o masculino, do que é o homem e da mulher. The fourth theory, gender fluidity, is that gender is a spectrum, and the extremes of hypermasculinity and hyperfemininity don't really fit anyone very well. We're all somewhere in between, and we may identify as more male or more female at different times of our life. E a próxima ideia é uma fluidez no gênero, que considera quase como um fluir, um fluxo, onde o estado do ser feminino e do ser masculino, eles não estão tão, digamos assim, tão sólidos, né? Eles fluem na condição de um ou do outro. And of course, there are many who identify as something in between. For example, in Hawaiian society, we have mahu, people who are in between. E é claro, existe a possibilidade da pessoa não se sentir nem em um gênero nem no outro. No Havaí, nós chamamos do mahu, que é a condição em que a pessoa se sente entre os dois gêneros. Now, how do the Buddhists think about these identities? E como o budismo pensa a respeito destas identidades? Well, generally they would analyze what do we mean by gender in relationship to what is a person. E, em geral, eles vão trazer uma abordagem do que significa o gênero, ao invés de olhar para a pessoa. So they'll break the person down into 5 components: the physical, the feelings, the perceptions, mental formations, and consciousness. Então, eles observam a pessoa, o ser, em termos dos 5 agregados, que são a forma, os sentimentos, as percepções, as formações mentais e a consciência. So it's a great way to cut through gender, this sort of ego fixation. Isso é uma boa forma de cortar essa questão do gênero, do que seria uma fixação do ego. And normally, our gender would be associated with form, the physical aggregate. De um modo geral, o gênero poderia estar associado à forma, o agregado físico. Though our feelings and perceptions and maybe even consciousness can be influenced by social perceptions or expectations of gender. E então, os sentimentos, as formações mentais, mesmo as consciências, elas podem ser influenciadas pelas questões relacionadas ao gênero e às percepções. But basically what the Buddhists are concerned with is consciousness. Mas, basicamente, o Buda ele está, digamos assim, ressalta as questões da consciência. Consciousness meaning moving from our current state of deluded consciousness to a perfected, awakened consciousness. A consciência que o Buda trata é de
da gente vir para o estado de despertar. And in consciousness, there is no gender. I mean, consciousness has no genitalia. What would that even look like? It's E a a ridiculous concept. E a consciência, ela não tem um gênero. Sorry, I lost the last sentence. So consciousness has no genitalia. It's Ela a não tem um ridiculous gênero. concept. Consciência não tem genitália, ok. Sorry. Yeah. So, in the Tibetan tradition also, Na tradição tibetana também, the Dorje and bell are also associated with male and female. o dorje e os sinos também estão associados ao feminino e masculino. And the bell is associated with the feminine, which is wisdom. O sino está associado com o feminino, que é a sabedoria. And the vajra is the active or skillful means aspect associated with the male. E o vajra, o dorje, está associado aos meios hábeis, que também está associado ao masculino. But as we know, perfect awakening depends on the union of skillful means and wisdom. So they go together. They necessarily work together. E como sabemos, o despertar, ele depende da união dos meios hábeis e da sabedoria, de forma que precisamos dos dois para alcançar o despertar. Okay. Now, in the Buddhist society, traditional Buddhist society, there are 4 quarters. Na sociedade budista tradicional, nós temos 4 quarters? 4 quarters of the Buddhist society. 4 quarters. 4 sessões? 4. 4 partes, ok. 4 cantos. Okay, so 4 here partes. on the left side, you see the lay men and the lay women. Do lado esquerdo tem um homem leigo e uma mulher leiga. And on the right, you see the monks and the nuns. E do lado direito tem monges e monjas. The nuns don't get their hands on the Dharma wheel. The idea is that all together they turn the wheel of the Dharma, or the Buddhist teachings. As mulheres, as monjas, elas não tocam ali a roda do Dharma. Mas a ideia é que todos juntos giram essa roda do Dharma. Right. So the nuns don't quite get their hands on the wheel, but at least they got in the picture. Mas as mulheres, elas quase tocam a roda do Dharma. And you can see that the Buddhist traditional notions of gender are very heterosexist. They don't speak very much about the in-between. Então, a visão budista, ela é bem retrógrada. Ela não fala muito no gênero que está entre um e o outro. Now here's a typical picture of a morning in Laos or Cambodia or Thailand. Essa é uma imagem em Laos, no Camboja, de um amanhecer. The women will get up about 4 in the morning and they'll cook rice to offer to the monks. As mulheres acordam às 4 da manhã e elas cozinham o arroz para oferecer aos monges. In these societies, officially there are no fully ordained nuns. Nessas sociedades, oficialmente, não há mulheres monjas, né, completamente ordenadas. But the women feel very satisfied to have the opportunity to offer alms or food to the monks. Mas as mulheres se sentem completamente satisfeitas em oferecer o alimento para os monges. So to our modern sensibility, our Western sensibility, it looks a bit odd to see a grown woman on her knees in front of a small child. But in her perception, it's a great honor to offer the alms to the monks. No pensamento moderno, em nossa sociedade, parece estranho ver uma mulher ajoelhada e oferecendo o alimento para o monge, mas para a sociedade delas, elas se sentem honradas em fazer isso. Now in Burma, the nuns are not fully ordained, but they've found a way where they wear a kind of pink color. They don't wear white, which is the lay people's color. They're
they're not allowed to wear the orange robes, but you'll see that they sneak in the orange skirt and the orange shawl. So a little in between. Elas, então, demonstram... sorry, I lost a little bit. So they don't wear the white of a layperson. Elas não usam exatamente uma roupa de uma roupa leiga, de uma mulher leiga. And they also have the orange shawl and the orange underskirt. Mas elas usam, então, um chale laranja e uma saia laranja para mostrar, então... And estão lots of young girls and young women going to the monasteries, even some temporarily and some for life. So they're really into it, even though they don't have equal status. Elas vivem nos monastérios, às vezes, a vida inteira. Okay, so this is Yama. Esse é o Yama, the Lord of Death. o Senhor da Morte. And he holds the wheel of life in his fangs. So, ele segura a roda do Dharma em suas garras. So it reminds us that death can come at any moment. Ele nos lembra que a morte pode vir a qualquer momento. And whatever gender we are this time, next life may be completely different. E qualquer que seja o gênero que tenhamos nessa vida, na próxima vida não sabemos qual vai ser. So here I've got some slides of this image of the Buddha's taking conception. Of course, he wasn't the Buddha yet. He was the Prince Siddhartha, taking conception through a dream, his mother's dream of the white elephant. E essas imagens mostram enquanto a mãe do Buda, que ainda não tinha nascido, ela sonha a respeito da concepção do Buda. So this is from Korea. Isso é de, Coreia. This is Laos. Isso é em Laos. Todas imagens da concepção. India. Na Índia. This one's Brazil. Aqui no Brasil. Yeah, it's from Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Sebe. Yeah, Tiffany Gyatso. No Sebe Viamão. Yeah, Viamão. Viamão. And this is the Tibetan perception. Essa é uma percepção tibetana. Now you can see that the Buddha takes birth from the prince, young prince takes birth from his mother's side. E vocês veem que aqui o pequeno Buda, na verdade, o príncipe Siddhartha, ele ainda não é um Buda, ele nasce da lateral da mãe dele. So both the conception through the dream of the white elephant and the birth from the right side. Então as duas concepções, tanto a do sonho com o elefante quanto essa imagem do nascimento pela lateral da mãe, means that the Buddha is kept pure, right? Uncontaminated by the birth canal or the messiness of sex. Eles representam a pureza de que o Buda ele nasce sem máculas, sem essa imagem das impurezas de modo geral, da impureza do nascimento, né? E do sexo. But he was a very cute baby. Mas ele foi uma criança muito fofa. And very precocious and took e 7 muito steps. precoce. Took 7 steps immediately. Ele imediatamente deu 7 passos. And the 7 lotuses bloomed with each step. E 7 flores de lótus brotaram de cada um de seus passos. So the baby was adored, was raised, his birth was celebrated by humans and gods. A criança foi adorada, seu nascimento foi celebrado pelos humanos e pelos deuses. But unfortunately, his mother died after 7 days. Mas infelizmente a sua mãe morreu depois de 7 dias. But fortunately, his stepmother, who was also his auntie, took very good care of him and raised him. Mas felizmente a sua madrinha era sua tia também e ela tomou conta dele, ela criou ele. So he lived in a palace with all the luxuries. Então ele viveu no palácio com todo o luxo.
500 girlfriends, 500 namoradas, a beautiful wife, uma linda mulher, esposa. but somehow he was dissatisfied. Mas de alguma forma ele estava insatisfeito. And at the age of 29, he decided to leave the palace to seek the meaning of life. E aos 29 anos, ele decidiu sair do palácio para conhecer o significado da vida. How to overcome suffering. Como superar o sofrimento. Now, here he's shown abandoning his wife and newborn baby. E aqui, essa imagem mostra ele abandonando sua esposa e o seu bebê. Typically, a man who leaves his wife and newborn baby is considered a cad. E, tipicamente, um homem que abandona o seu bebê, ele não tem uma boa imagem. But in the traditional Buddhist story, this event is celebrated as the great renunciation. Mas, na perspectiva budista, isso tem sido celebrado como uma grande renúncia. So, well, you could say the wife, Yashodhara, was very sad. We know that because when he came back after his enlightenment about 5 years later, she didn't want to see him at first. She was really disappointed. E nós podemos imaginar que, pela história, a esposa dele não ficou muito feliz, porque quando ele alcançou a iluminação e retornou ao palácio, ela não queria falar com ele. And yet later she heard his teachings and she became a nun and became an arhat, a liberated being. Mas posteriormente ela ouviu os ensinamentos dele e ela se tornou uma monja e alcançou a iluminação. Also, she wasn't left with nothing. I mean, she had servants, she had wealth, she had position, but still, the story is controversial. Bom, ela tinha tudo, ela tinha serventes, mas a história é um pouco também controversa. Okay, so here's the young prince cutting off his hair. Então aqui está o príncipe, o jovem príncipe cortando seus cabelos. And spending 6 years in the forest practicing all the different practices available at his time. E ele passou 6 anos na floresta fazendo todo tipo de prática que era disponível, que era conhecida na época. Including extreme fasting, where he was only taking 1 grain of rice per day. E incluindo um tipo de severo jejum, onde ele só comia 1 grão de arroz por dia. After 6 years of this, he didn't find what he was looking for. So he E decided depois de 6 anos, ele não encontrou o que ele estava procurando e decidiu. So he decided to start eating again because he'd gotten so weak he couldn't even meditate. E ele decidiu então voltar a comer, porque ele não estava nem mesmo conseguindo meditar. Just at that moment, a young woman named Sujata came along and offered him rice pudding. E naquele momento, uma jovem mulher chamada Sujata veio e lhe ofereceu uma tigela de arroz. He accepted her offering and regained his strength. Ele aceitou essa oferenda e conseguiu alguma força, se fortaleceu. He walked across the river, sat down under a tree, and meditated until he achieved the final goal of perfect awakening. Ele atravessou o rio, se sentou em uma árvore e alcançou a iluminação depois de um tempo de meditação. But his 5 companions criticized him for that. They said, "How could he take?" Sorry? His 5 companions. Mas os 5 companheiros deles os criticaram. See, he's backsliding. I mean, how could he accept rice pudding and from a woman? Eles se sentiram decepcionados. Como que ele aceitou aquele arroz? Foi como se ele tivesse quebrado o compromisso dele. This image is very popular in Essa Buddhist imagem é cultures. bastante popular. Now, when he sat down under the tree, he was tempted. He was assaulted by all kinds of forces. They're images of the delusions of the mind.
E quando ele se sentou na árvore, ele foi atentado por todo tipo de forças negativas e imagens que vinham como para perturbá-lo. Including the seductive daughters of Mara. Incluindo a sedutora Mara. So, as filhas sedutoras. So this is one image of women that we see in the text. E essa é uma das imagens que nós vemos nos textos. Women as temptress. As mulheres vindo tentar. Women as seductress of men. Como sedutoras dos homens. But he was successful. In the end, he overcame all of these temptations and seductions. Mas ele foi bem sucedido e superou todas essas seduções. He manifested 32 major signs. Ele manifestou 32 sinais maiores. And these signs are hyper masculine. E esses sinais eram super masculinos. Shoulders like a lion. Os ombros como de um leão. Yeah. John Powers has written a book called A Bull of a Man. O John Powers escreveu num livro era como, A Bull of a Man. É como se fosse um pote de homens. Vaso de homem. Yeah, his research shows that touro. A bull. Okay, I think touro de homem. Yes, right. Okay, sorry. So in his research, he found that the reason the Buddha was so popular. Então nessa pesquisa nós percebemos que então que que um dos motivos da popularidade de Buda são que um dos motivos da popularidade de Buda was not so much his enlightening message. Não é somente mostrar uma imagem de iluminação. It was because he was so gorgeous. Porque ele era tão maravilhoso, bonito. Yeah. Men and women alike would pass out when they saw him. Homens e mulheres são iguais nesse. Desmaiavam quando ele passava. Okay. And one of these 32 marks is the mark of being a male. E uma dessas 32 marcas é a marca de ser um homem. So this has been taken by many to mean that women cannot become Buddhas. E essa é uma das questões que se coloca de que a mulher não se tornaria uma Buda. Now, of course, in the Theravada tradition, the goal is to become liberated. É claro que na tradição Theravada, o objetivo é alcançar a liberação. To become liberated from the wheel of samsara. Se liberar da roda do samsara. And men and women equally can do that. E o homem e a mulher podem igualmente fazer isso. Yeah, there were thousands of female arhats at the time of the Buddha. Existem milhares de artes femininas nos tempos do Buda. Arhats femininas do tempo do Buda. Right. But in the Mahayana tradition, the goal is to become a perfectly awakened Buddha. Mas na tradição Mahayana, o objetivo é se tornar um Buda perfeito. And in the Sutrayana branch of Mahayana, e no ramo Sutrayana do Mahayana, then a Buddha is necessarily male. Buda é necessariamente um homem. So in theory, masculino. Então, em teoria, a person could work through the 10 bodhisattva stages as in a female body. Em tese, uma pessoa pode percorrer os 10 estágios do caminho da liberação no corpo de uma mulher. But in the final birth, when the person manifests as a perfectly awakened Buddha, that person would necessarily take a male body. Mas neste último nascimento, onde a pessoa alcançaria a iluminação, ela necessariamente estaria no corpo de um homem. Okay.
But then in the Vajrayana Mas branch aí, of na Mahayana, you no find ramo Vajrayana do Mahayana, the Vajrayana branch of Mahayana. no ramo Vajrayana do Mahayana, You find many images of Buddhas and Bodhisattvas in female form. você encontra muitas imagens de Budas na na forma feminina. So they say that in the Vajrayana, they say that we can become perfectly awakened in this very body, in this very life. Eles dizem que você pode alcançar a iluminação nesse corpo que está, nessa vida que está. So if that's the case, then women can also become perfectly awakened Buddhas. Se este é o caso, então as mulheres podem se tornar perfeitas Budas. Is it clear? Tá claro? Okay, got it. Okay, good. There was one Mahayana Sutrayana branch that said women can't become Buddhas, but that branch died out a long time ago. Tem um ramo do Mahayana ligado ao Sutrayana que diz que a mulher não alcança a iluminação, mas esse foi deixado para trás. Esse texto foi deixado, ele já está desatualizado. So this is Mahapajapati. Esse é Mahapajapati. She is the stepmother of the Buddha. É a madrinha do Buda. Madrasta. Stepmother. É, madrasta. She was his stepmother and auntie. Ela era a madrasta dele e a tia também, que foi quem criou ele. Desculpa, eu tinha falado madrinha, é a madrasta. So about 5 years after the Buddha became awakened, she asked to join the Sangha, the community, the monastic community. 5 anos depois que o Buda alcançou a iluminação, ela pediu para se unir à Sangha, para ser parte da Sangha dele. So at first, according to the story, então primeiro, de acordo com a história, the Buddha hesitated to admit her to the Sangha. Inicialmente, de acordo com a história, o Buda hesitou um pouco em aceitar ela na Sangha. The latest research is probably because he wanted to protect the nuns against assault. For nuns he wanted to protect the nuns. He was afraid that if women were wandering and sleeping under trees, then they would be assaulted. Uma das razões para isso, possivelmente, é que o Buda queria proteger as mulheres de serem assaltadas, porque eles viviam em florestas, no meio das árvores. So he tried to suggest that they stay and practice at home. Então ele sugeria que elas ficassem e fizessem as práticas delas em casa. But Mahapajapati wasn't going for it. Mas a Mahapajapati não queria isso. She wanted to join the Sangha. Ela queria se juntar à Sangha. So on the third request, he agreed. Então no terceiro pedido dela, ele concordou. So she became the first Buddhist nun, first fully ordained Buddhist nun. Então ela se tornou a primeira monja budista. So I just offered a book to Seve, Brasilia, which is from the Sakyadhita conference in Vaishali. Eu acabei de oferecer um livro para o SEB que fala do Sakyadhita. And this is the village. Vaishali is the village where she became the first Buddhist nun. Sakyadhita we had the conference. E nós tivemos essa conferência Sakyadhita nessa cidade, Vaishali, que é de onde ela se tornou monja. Yeah. So interestingly, you rarely see an image of her. É interessante porque muito raramente se vê uma imagem dela. Have you ever seen an image of her before? Vocês tinham visto uma imagem dela antes? But finally, I found this in Vietnam. Mas eu encontrei essa imagem finalmente no Vietnã. And she's everywhere in Vietnam. E ela está em todo lugar no Vietnã. And they have about 20,000 Buddhist nuns in Vietnam. E eles têm cerca de 20.000 monjas budistas no Vietnã. So she became a role model for women. And she was the leader of the Bhikkhuni Sangha. Ela se tornou digamos assim, uma mulher muito... Ela era a líder de uma sangha Bhikkhuni Sangha. Bhikkhuni means a fully ordained nun. A sangha Bhikkhuni. A Bhikkhuni significa completamente ordenada.
ela era a mestra dessa sangha completamente ordenada. So she led the Bhikkhuni Sangha for her whole lifetime, and Ela liderou essa sangha bhikkhuni por toda a vida dela. she lived to be very old. E ela viveu por bastante tempo, ela morreu já bem velha. And we know that the Buddha taught men and women alike. Nós sabemos que o Buda ensinou que o homem e a mulher se iluminam, Like Jesus. como Yeah. Jesus. Yeah. So they were both radicals. Então, sorry, They were both ambos radicals. eram radicais. Now, the next historical event was Ok. a nun named Sangamitra. A próxima, sorry, The next historical event o próximo evento histórico é que was a nun named Sangamitra, essa monja chamada Sangamitra, who took the lineage of Bhikkhuni to Sri Lanka. que ela conduziu uma sangha de bhikkhunis no Sri Lanka. So she was the daughter of Emperor Ashoka, Ela era filha do imperador Ashoka. the 3rd century BCE. Ele era do 3º século antes de Cristo. So Buddhist transnationalism began quite early. O budismo, transnacionalismo budista começou bem cedo. Yeah, we think we invented it, but actually it started a long time ago. Nós temos conhecimento há pouco tempo, mas na verdade começou há muito tempo atrás. Okay, so here she is shown getting off a ship from northern India to Sri Lanka. Very long journey. Aqui é uma imagem. Sorry, can you repeat? Here she is shown getting Aqui off mostra a ship eles saindo de um barco from northern India to Sri do Lanka. norte da Índia para o Sri Lanka. And there she ordained the queen and hundreds of women as nuns. Onde eles ordenaram a rainha e centenas de mulheres como monjas. Now, in the 5th century CE, No 3º século, CE means depois de Domini. Cristo. Yeah. Then another group of nuns took the lineage to China. Então, outro grupo de monjas foram para a China. And this was very fortunate for women. And that was... This was very fortunate for Isso foi women. muito afortunado para as mulheres. Because that lineage continued up until today. Porque aquela linhagem continuou até hoje. And that lineage also went to Korea, to Taiwan, and to Vietnam. Essa linhagem também foi para a Coreia, Taiwan e para o Vietnã. It did not go to Tibet E ela não foi para o Tibete, or to Thailand, ou Cambodia, para o Laos. Camboja, Laos. So when I wanted to be a fully ordained nun, Então, quando eu quis me tornar uma monja completamente ordenada, in the Tibetan tradition there is no lineage. no budismo tibetano não havia essa linhagem. So I went to Korea with the blessing of His Holiness Dalai Lama and my teachers. Então, eu fui para a Coreia e obtive ensinamentos de Sua Santidade Dalai Lama e as bênçãos de Sua Santidade Dalai Lama. Okay, so now there have been great women practitioners in all Buddhist traditions, but they haven't. Nós nos tornamos grandes praticantes em várias das tradições budistas. But unfortunately, we don't have many of their stories. Mas, infelizmente, nós não temos muitas das histórias. We've heard of Yeshe Tsogyal from Tibet, Nós vemos que esse é o Yeshe Tsogyal. very famous Tibet. lay woman practitioner, the consort of Ela era Kamasamava. Ela era uma praticante famosa que ela seguia o Padmasambhava. We know of Machik Labdron. Aqui a Machik Labdron. She's the one who began the Chu tradition. Ela é aquela que começou a tradição do Chod. We know about Gelongma Palmo. Nós sabemos sobre a Geloma Palmo. She was a Kashmiri princess. Ela era uma princesa da Caxemira. You know her story?
Vocês conhecem a história dela? Oh, well, she was a princess and she was exquisitely beautiful. Ela era uma princesa e era sensacionalmente bonita. All the young men wanted to marry her. Todos os jovens homens queriam casar com ela. But she told her parents, I won't marry. Mas ela disse aos pais dela que não queria casar. If I marry one, the others will be sad. Se eu casar com um, os outros vão ficar tristes. But finally her parents agreed. E finalmente os pais dela concordaram. Yeah. So she became a nun. Então ela se tornou uma monja And she became the abbess of a large monastery. e ela se tornou a abade, como é que fala? Abade de um grande monastério. And this monastery had both monks and nuns. E esse monastério tinha ambos, monges e monjas. But unfortunately she contracted leprosy. Mas infelizmente ela contraiu lepra. And they kicked her out of the monastery. They kicked her out of Aí the eles a monastery. expulsaram do monastério. She was so sad. Ela ficou, She was so ela ficou muito sad. triste, so sad. So she went with one serving woman together to the forest to die. Então ela foi junto com uma servente do monastério para a floresta. Her ears fell off, her nose fell off, her fingers fell off. She was in terrible condition. Ela estava em condições terríveis. O nariz caiu, os dedos caíram, a orelha caiu. So she prayed to Avalokiteshvara. E ela rezou para Avalokiteshvara. Please, please help me. Por favor, me ajude. And Avalokiteshvara appeared to her. E Avalokiteshvara apareceu para ela. And he gave her a special practice. E deu a ela uma prática especial. It's the Nyungne fasting practice. É a prática do Nyune, que é de jejum. This weekend they'll be doing it at the Karma Kagyu Center. E esse final de semana vai haver uma prática de Nyune no Centro Budista she- Kagyu. Yeah. So she did this practice. Então ela fez essa prática And eventually her body, everything was restored. e o corpo dela, tudo foi restabelecido, restaurado. Her ears grew back, her nose grew back, her fingers grew back. She was fine. As orelhas voltaram, o nariz também, os dedos também. Ela se recuperou. So this practice is still extremely popular throughout the Himalayan region. Então essa prática é extremamente popular no Himalaia. And also in Bhutan and Mongolia and Russia. Também no Butão, na Mongólia, na Rússia. Yeah. So, and the founder was a woman. E a fundadora foi uma mulher. So it shows that women have potential. E mostra que as mulheres têm potencial. Yes. Okay. So this is also Gelong Mapamo. Essa também é Geloma Palmo. Now, Avalokiteshvara is male in India. O Avalokiteshvara é masculino e Índia. In India. Índia. You have the two-arm form, you have the four-arm form, the thousand-arm form, all male. A forma de 2 braços, de 4 braços, de 1000 braços são todos masculinos. And we have many images, E tem muitas imagens, beautiful images. lindas imagens. Even they perform Avalokiteshvara in China. Na China, eles fizeram a apresentação do Avalokiteshvara. And gradually, in China, Avalokiteshvara begins to look more and more feminine. E gradualmente, na China, o Avalokiteshvara foi assumindo uma forma feminina. And by the 12th century in E no China, século XII, na China, she becomes completely feminine. ele se torna completamente feminina. And they call her Kuan Yin. E chamam de Kuan Yin. So why did she have the sex change? E por que ela teve essa mudança de sexo? We don't know for sure, but Não sabemos ao certo. one reason may be that Buddhism was just way too male. Uma possibilidade, né, é de que no budismo existe esse, there is this? Just way too male.
Era muito masculino. Yeah. I mean, the story of Buddhism is the story of men, right? A história do budismo é uma história de homens, certo? Yeah. So I guess they thought maybe we need some women around here. Ou então eles talvez pensaram, vamos trazer alguma mulher para aqui. And another possibility is that they associated compassion with women. E uma outra possibilidade é que se associa a compaixão à mulher. So I don't subscribe to the essentialist theory that women are necessarily essentially compassionate, because we have many compassionate men also, right? Eu não trago isso de um ponto de vista essencialista, porque de que as mulheres necessariamente são compassivas, né? But women are conditioned from young childhood to care for others. Mas as mulheres, desde pequenas, elas são de certa forma condicionadas a tomar conta de crianças, a cuidar de crianças, a terem compaixão. And we have many other images of female Buddhas and Bodhisattvas. E nós temos muitas outras imagens de Budas e Bodhisattvas femininas. Like Prajnaparamita, como the perfection of Prajnaparamita, wisdom. a Buda da compaixão, de sabedoria, wisdom, da perfeição da sabedoria. And Tara, E Tara, who comes in 21 different forms. que vem que ela aparece de 21 formas. We have many Tara devotees here tonight. Nós temos muitas taras aqui hoje à noite. So she has 21 different aspects. Ela tem 21 diferentes aspectos. And the white aspect represents long life. O aspecto branco significa vida longa. So if we're Dharma practitioners, se somos praticantes do Dharma, we want a long life, right? Nós queremos vida longa, certo? If we're a butcher, maybe short life is okay. Se nós somos Butcher. Açougueiros, nós queremos uma vida curta. But for Dharma practitioner, long life is very good. Mas para um praticante do Dharma, a vida longa é bem boa. We also have Saraswati, who is the Bodhisattva of knowledge. Aqui está Sarasvati, a Bodhisattva do conhecimento. And we have Dorji Palmo, who is in ferocious form to overcome the strong delusions. E aqui her name? Dorji Palmo. Dorji Palmo, que é uma Vajrayogini do The Power. She is the ferocious. Ela é feroz to overcome the strong delusions. Para superar as ilusões fortes. So, you've seen that already? Okay. So, in the 20th century, we also have many important Buddhist women. No século 20, nós temos também importantes mulheres budistas. The nun in the center is from Nepal. Essa monja no centro, ela é do Nepal. She stood up to the Bhikkhu Sangha and sent her nuns for full ordination. Ela estabeleceu uma grande sangha com mulheres completamente ordenadas, monjas. She's very brave. Ela é bem corajosa. She's really helped to revive Buddhism in the Kathmandu Valley and all around Nepal. Ela contribuiu para revitalizar o budismo no Vale do Katmandu. She's trained 400 nuns. Ela tem 400 monjas. And they go out to all the villages and they teach the children. E elas vão por todas as vilas e ensinam as crianças. I remember going to a small village in Nepal and the children were reciting the refuge formula. Eu me lembro de ter ido numa vila pequena e as crianças estavam recitando o refúgio. And I asked them, where did you learn this? E eu pedi a alguém para aprender isso. You know, it's a Hindu kingdom, right? Sorry? It's a Hindu kingdom. É o reino, porque aqui é um reino hindu, certo? They said, some nuns came and they taught us Buddhism. Quando ela perguntou isso, então alguém disse, as monjas vieram e nos ensinaram isso. Yeah. So, now here's up in the Himalayas. Aqui no Himalaia. A very remote valley called Zanskar.
um vale chamado called Zanskar. Zanskar. On the right, you'll see the monks' monastery. Ali tem, no lado direito, um monastério de monges. Many buildings, Muitos prédios. large land holdings. Uma terra mais larga, mais expandida. And on the left, E no na esquerda, can you see it? vocês podem ver That's the small buildings. That's the nunnery. aqueles prédios pequenos são de um nunnery, onde as monjas vivem. Yes. Um monastério de monjas. They have no land holdings. Elas não têm terra. So you can see in the society there's a preference for males. Então vocês podem ver, na sociedade tem uma preferência para os homens. And so the men are encouraged to become monks, but the nuns are not really encouraged. Os homens são encorajados para se tornarem monges, mas as mulheres não são encorajadas para se tornarem monjas. But if they insist, usually their parents will allow them. Mas se elas insistem, com certeza os pais autorizam elas. So these were the first 3 nuns from that area to go to Tibet and become nuns. Então essas são 3 mulheres que foram para o Tibete e se tornaram monjas. In those days you had to walk, yeah? Elas tiveram que andar, né? And then they came back and they started this monastery. E elas voltaram e e formaram esse monastério. Now this is the younger generation. E aqui é a geração nova. I'll leave this PowerPoint behind, so Eu posso deixar esse PowerPoint, if you'd like to make a copy. se Yeah. vocês quiserem tirar cópias. Now here's my ordination in Korea. Aqui, na minha ordenação na Coreia, And you can see that the nuns are very well educated, they're very well supported. e vocês podem ver que as monjas são muito bem educadas, é dado a elas um grande suporte. And they have access to full ordination. Elas têm acesso a uma ordenação completa. So often you hear people say, oh, in Buddhism, men and women are equal. E é comum você ouvir, no budismo, o homem e a mulher, eles são iguais. And so many Buddhists believe their own propaganda, yeah? E muitos budistas acreditam na sua própria propaganda. But I'm sorry to say that there's gender discrimination in all Buddhist traditions. Mas eu sinto muito em dizer que há uma discriminação de gênero nas tradições budistas, em todas. So if women don't have equal opportunities, then we cannot say that men and women are equal in Buddhism, right? Com esses exemplos de oportunidade, nós não podemos dizer que homens e mulheres são iguais, certo? Okay, so in Korea they have lovely education programs. Na Coreia, nós temos programas de educação adoráveis. So we became aware of this inequality, this gender imbalance. Nós, então, nos tornamos conscientes desse desequilíbrio em termos de gênero. We decided to get together to talk about it. E decidimos nos reunir para conversar sobre isso. And at the first conference, we were especially concerned about the condition of the nuns because the situation was terrible. E na primeira conferência, nós tratamos especialmente do tema das condições das monjas, porque eram terríveis. In 1987, many Buddhist nuns were illiterate. Em 1987, em 87, as monjas foram, Cannot read. elas não conseguiam ler. They had no support. Elas não tinham nenhum suporte. On very few places they could stay. Em muitos poucos lugares elas poderiam ficar. Yeah. Often they would be sitting in the very back. E, em geral, elas se sentavam lá no final, bem atrás. And they had no educational opportunities. E elas não tinham oportunidades de serem de educação. Now it's unimaginable here in Brazil. É inacreditável aqui no Brasil. É algo que não é imaginável aqui no Brasil. Right? Because you have education, women have educational opportunities. Porque aqui as mulheres têm oportunidade de educação. But in many Buddhist societies they don't have that. Mas em muitas sociedades budistas elas não têm essa oportunidade.
So we thought we have to do something about the situation. Então nós temos que fazer algo a respeito dessa situação. And His Holiness Dalai Lama came to our first conference, and so lots of people came. E a Sua Santidade o Dalai Lama foi para a nossa primeira conferência e isso fez com que muita gente fosse. At the end of that conference, we decided we really wanted to continue the conversation. Ao final da conferência, nós decidimos que nós queríamos continuar aquela conversa. So we started Sakyadhita. Então nós começamos o Sakyadhita, It means daughters of the Buddha, que significa as filhas do Buda. and it's the International Association of Buddhist Women. É uma associação internacional de mulheres budistas. It's a truly international organization. É uma organização internacional completamente truly Buddhist. Truly international. É uma associação budista completamente internacional. Yeah. Good. So we decided every 2 years we would hold an international conference. E a cada 2 anos nós decidimos que faríamos essa conferência internacional. So the next one was in Colombo. Então a próxima vai ser em Colombo. Não, Colombo. There was also one Não, in a seguinte Bangkok. foi em Colombo. And then Cambodia. Depois em Camboja, Nepal. Nepal, Lumbini, Taiwan. Taiwan, Korea. Coreia, Malaysia. Malásia, Mongolia. Mongólia, Vietnam. Vietnã, Bangkok. Bangkok, And Vaishali. em Vaishali. Yeah, the place where the Buddha's stepmother became the first Buddhist nun in India. Vaishali foi o local onde o Buda, a madrasta do Buda se tornou monja. And the last conference was in Hong Kong. E a conferência seguinte foi em Hong Kong. So the next one will be in Australia next year. E o próximo ano, a próxima conferência vai ser na Austrália. And you're all most welcome to attend. E todos são bem-vindos. The Sakyadhita conferences have always been open to everyone. As conferências Sakyadhitas são sempre abertas a todos. Men and women. Homens e mulheres. Yes, we need men as Sim. allies. Yes. Men as Allies. aliados. Nós precisamos dos homens como aliados. Yes. And we welcome people of all religious backgrounds, and we try to translate into different languages. E nós recebemos as pessoas de todos os cantos do mundo. Nós cuidamos de ter as traduções em vários idiomas. So, and we have a lot of fun. E nos divertimos muito. Yeah, and we learn a lot. Aprendemos muito. So, since this movement started, there have been many positive changes for women. Então, desde que esse movimento começou, muitas mudanças foram significativas para as mulheres. Yeah, we've worked to open up educational opportunities for Buddhist women. Nós começamos com a ideia de dar oportunidades de educação para as mulheres. Yeah. Now the nuns are wearing the yellow robe and they're playing all of the ritual instruments. Agora as monjas estão vestindo as suas vestes amarelas e estão tocando os instrumentos. We're in dialogue with His Holiness Dalai Lama and other leaders. Nós estivemos em diálogo com Sua Santidade Dalai Lama e com outros líderes. To work for opening up full ordination opportunities for women. E conversando sobre as oportunidades de ordenação para as mulheres monjas. And things are going very well. As coisas estão indo muito bem. In Sri Lanka, no Sri Lanka, women now have full opportunities to become bhikkhunis. As mulheres agora têm a oportunidade de se tornarem completamente bhikkhunis. Yeah, so there are over 2,000 fully ordained nuns in Sri Lanka now. Tem 2.000 monjas completamente ordenadas lá. But in the Tibetan tradition, not yet. Mas na tradição tibetana não tem ainda. So His Holiness Dalai Lama is very supportive. A Sua Santidade Dalai Lama
provê muito suporte para isso. But some of his monks, some of the senior monks are very conservative. Mas alguns dos seus monges sênior são muito conservativos. Conservadores. Conservadores. Desculpa. But we won't give up. Mas nós não desistimos. Yeah, we'll keep working. So this is the younger generation. Essa é a geração nova. These are some of my students. Algumas das minhas alunas. Yeah, we now have 13 monasteries in India. Agora nós temos 13 monastérios na Índia. And they're all studying very nicely. E elas estão estudando bem. They love it. Elas são adoráveis. E amam isso. They're so cute. Elas são fofas. We now have a monastery in Bodh Gaya. Nós temos um monastério em Bodh Gaya. In 2,500 years of Buddhist history, there has never been a monastery for women in Bodh Gaya. Em 2.500 anos de budismo, não havia um monastério de mulheres em Bodh Gaya. Hundreds and thousands of monasteries for men, but not one for women. Centenas e milhares de monastérios para homens, mas nenhum para mulher. And the most amazing thing is that nobody noticed. E a coisa mais interessante é que ninguém notava. So it took me 20 years. If you've been to Bodh Gaya, you've seen these $1 million palaces. Se você vai a Bodh Gaya, você vê esses palácios de milhões de dólares, bilhões de dólares. For monks, right? Para monges. But for nuns, it took me 20 years to get the support to build this. Mas para as mulheres, tomou 20 anos para conseguir o suporte suficiente para construir esse. But we're very happy with it. Mas estamos muito felizes. Yeah, and you're all most welcome to visit. Todos vocês são bem-vindos para ir visitar. Yeah. So we have volunteer programs at the monasteries up in the mountains. Nós temos programas para voluntários nesses monastérios no topo da montanha. And here in the winter time, you can come and volunteer. E aqui no inverno você pode vir e ser um voluntário. Some of the little nuns are like 5 years old. Algumas das pequenas monjas têm 5 anos de idade. I try to convince them to go to school. Eu tento convencê-las a ir para a escola. They don't obey me. Elas não me obedecem. They want to be nuns. Elas querem ser monjas. What can I do? O que eu posso fazer? So we give them an education in the monastery. Então nós provemos alguma educação no monastério. The 5-year-old can speak 4 languages. Essas garotinhas de 5 anos, elas podem falar 5 línguas, 5 idiomas. Very good in philosophy. Elas são muito boas em filosofia. Yeah. So. Okay, and they love computers. E elas adoram computadores. Yeah, so we just got some laptops for them. E nós obtivemos alguns laptops para elas. And as our friend said, the first group of nuns has obtained the Geshe degree. E como a nossa amiga disse, um pequeno grupo de monjas obtiveram o grau de Geshe. So this is the highest degree in philosophy in the Tibetan tradition. Esse é o nível mais elevado de filosofia na tradição budista. Yeah. So there have never been women geshes before. E não haviam geshes mulheres antes. The monasteries where they taught philosophy were completely closed to women. Os monastérios onde eram ensinados a filosofia eram completamente fechados para as mulheres. So 30 years ago we started our own programs. 30 years ago we started our own. Okay. Há 30 anos atrás nós começamos essa educação em filosofia. And last year the first group got the degree. E o ano passado o primeiro grupo obteve esse grau, including 6 of my students. Incluindo algumas das minhas estudantes. So alunas. Well, they did it. Bem, elas alcançaram isso.
I'm very proud of them. Eu And sou muito orgulhosa they delas. worked so hard. Elas batalharam tanto Yeah, and it was not easy. e não foi fácil. Yeah, but now they're successful. So Mas agora elas estão bem-sucedidas. this is very important historically for women Isso é muito importante historicamente para a mulher, to break through some of these barriers. de quebrar alguma dessas barreiras. So I don't know if the women's studies people are even noticing, but it's really a first in Buddhist history. Eu não sei se quando as mulheres estudam, se isso é notado, mas é muito. It's a first in Foi Buddhist history. primeiro na tradição budista? In Buddhist history. Foi o primeiro na história do budismo. So now here's another example of transnationalism in Buddhism. Aqui é um outro exemplo do transnacionalismo no budismo. Yeah, these are the Tara dancers. Essas são as dançarinas de Tara. Maybe you heard that the Tara Vocês talvez dancers. tenham ouvido We've just concluded a big festival of peace here in Brasilia, que aconteceu um festival de paz aqui em Brasília. and it's an innovative way of teaching Dharma through dance and music. E é uma forma inovadora de apresentar o Dharma por meio da dança. So some of the Tara dancers are here this evening. You can talk with them. E algumas das dançarinas de Tara estão aqui. Vocês podem falar com elas. Yeah, so it's a new way of learning Dharma. É uma nova forma de aprender o Dharma. Yeah, Sim, through the arts. por meio da arte. So they've made the masks of the 21 Taras, Então elas fizeram máscaras para as 21 Taras. and they dance the qualities of each of the 21 Taras. E elas dançam as qualidades das 21 Taras. So the Tara dancers is the innovation of an American woman from Hawaii named Prema Dasara. A inovadora dessas danças é uma americana do Havaí, a Prema Dasara. So if you're interested, she comes to Brazil every year, so you might want to check it out. Se vocês estiverem interessados, ela costuma vir uma vez por ano no Brasil, em Brasília, e vocês podem querer ir checar. They travel all over the world and hold courses to learn the dances. Elas viajam pelo mundo todo para levar essas danças. And the lamas, at first I think the lamas were quite surprised because it's not traditional, and yet in the end they saw that it's very valuable because the form is different, but the teachings are, all the basics are there. E para os lamas, de modo geral, eles percebem como uma coisa é interessante, porque a forma não é tradicional, mas o resultado é o ensinamento do Dharma da mesma forma. In a way, it's a complete reversal of the tradition because it foregrounds the feminine. De uma certa forma, é completamente inverso do tradicional, porque It porque foregrounds. exalta o feminino. Yeah. One time, there was a meeting of the Dalai Lama and many Western Buddhist teachers. And Houve esse encontro do Dalai Lama com budistas tradicionais. and a German woman asked His ocidentais. Holiness, E uma mulher da Alemanha perguntou à sua santidade Dalai Lama: imagine you go into a temple and you're a man, and you go into a temple and all of the images of enlightenment are female. imagine que você é um homem e vai a um templo onde todas as imagens são femininas. How do you feel? Como você se sente? And the Dalai Lama got it right away. He started to cry. E o Dalai Lama imediatamente pegou a ideia e começou a chorar. So what does it mean for Sensibilizou. women? Sorry? What does it mean for O women? que significa isso para a mulher? If the image of human perfection is male, Se a imagem da perfeição humana é masculina, I mean, it's the same in Christianity, right? We can ask the same question. e é a mesma coisa para o cristianismo, você pode fazer a mesma pergunta.
So the Tara dancers are turning it on its head. E as dançarinas de Tara estão virando isso de cabeça para baixo. So, Então, that's my presentation. Esta é a minha apresentação. And these are the websites. You can go to Sakyadhita, the international movement, and you can go to Jamyang Foundation for the education programs. E esse então é o nosso website. Você pode encontrar em Sakyadhita a respeito da fundação do programa, né, desse encontro Sakyadhita, e no site do Jamyang a respeito da fundação. Yes, so if you have any questions, Então, se você tem alguma pergunta, most welcome. é muito bem-vinda. No problem. You're great. You're great. Yeah. So, you can ask anything. It doesn't have to be about women. Thinking that. Ok. Ela faz uma observação que para muitas dessas crianças, quando elas entram nos monastérios, elas têm esse sentimento de que ali tem uma oportunidade para elas de obter alguma educação. Elas veem os monastérios como uma oportunidade de educação. Oh, yes, I do believe so. Sim, eu acredito nisso, sim. The monasteries have always represented an alternative for women. Os monastérios sempre são vistos como uma alternativa para a mulher. So women in all societies will have choices to make. As mulheres nessa sociedade, elas têm as escolhas para fazer. So I think that the position of women in society it has changed in the last 20, 30 years. E penso que a posição das mulheres tem mudado bastante nos últimos 30 anos. So when I was a child, the choices for women were also very limited. As opções, as escolhas para as mulheres eram bem limitadas. So we have to be a little bit careful about thinking that our society is so liberated and those societies are so repressive, because nós temos que tomar muito cuidado com o pensamento de que a nossa sociedade é bastante liberal e liberada e que a sociedade delas é mais repressora. Because women in almost all societies face a lot of challenges. Porque as mulheres em todas as sociedades encontram muitos desafios. But certainly there are some women who knowingly reject family life. Mas é fato que algumas mulheres elas rejeitam a vida de família. Some of my students say, "We're so lucky. We don't have to have babies." Algumas das minhas alunas dizem, nós somos tão sortudas, nós não temos que ter filhos. I mean, they see their mothers suffer a lot, Elas veem que as mães delas sofrem bastante. And they choose a different life. E elas escolhem então uma vida diferente. Yeah. So Would you like to know a little more about the woman that became Buddhas?
in these traditions more feminine that accepted these women. Well, Bem, the history of Buddhism is very long a and história do complicated. budismo é muito longa e complicada. Yeah, you have many different Nós countries, temos muitos países, many different cultures, muitas culturas and many different philosophical schools. e muitas escolas filosóficas. So when I summarize it, it's Quando eu resumo isso, oversimplifying. é quase que simplificar demais. But in general, Mas, em geral, we can say that nós in podemos dizer, the Theravada tradition, Na the goal tradição is to be Theravada, liberated from birth and death. o objetivo é ser liberado desse ciclo de nascimento e morte. Anyone can do that. Qualquer um pode fazer isso. You might even be able to do it in one or two lifetimes. Você pode querer fazer isso em um ciclo de vida ou dois. Right here in the Vipassana Meditation Aqui, Center. no Centro de Meditação Vipassana, This is where we are. é aqui onde estamos. Right? And they say that Eles dizem que it's important to get liberated first. é importante obter a liberação primeiro. How can we liberate others if we're not liberated ourselves? Como que eu posso liberar os outros se eu não estou liberado? Right? Like how can you Certo? teach someone to swim É como querer ensinar alguém a nadar, if you don't know how to swim? mas você não sabe Right. nadar. So in that tradition, Então, nessa tradição, becoming liberated is the goal. se tornar liberado é o objetivo. And only a very rare person E apenas uma pessoa mais rara, ou no sentido de only a very rare person poucos would aspire to become a Buddha. podem ser inspirados a se tornarem Budas. Because to become a Buddha takes a very long time. Porque se tornar um Buda leva muito, muito tempo. It takes 3 countless eons. Isso toma 3 incontáveis eons. But in the Mahayana tradition, Mas na tradição Mahayana, everybody wants to become a Buddha. todos querem se tornar Buda. And they say, in order to Eles help dizem, other de beings, forma a ajudar os outros seres, we have to become a Buddha. nós temos que nos tornar Budas. They're willing to take on the responsibility of working for 3 countless eons. Eles assumem essa responsabilidade de em 3 incontáveis eons se tornarem Budas. Right. And in the Tantric tradition, they say that women can do E na that also. tradição tântrica, eles dizem que as mulheres podem alcançar a iluminação também. So now, this is the traditional presentation. Mas isso é a apresentação tradicional. Enlightenment, perfect enlightenment, is a distant goal. Alcançar a iluminação perfeita é um objetivo distante. It takes a lot of effort. Toma muito esforço. Right? We have to get rid of all our greed, hatred, ignorance. Nós temos que nos livrar de todo nosso apego, a ignorância, a raiva. And accumulate tremendous merit to be a Buddha. E acumular um mérito tremendo para o Buda. In another way of looking at it, E uma outra forma de olhar para isso we can wake up moment to moment. é que nós podemos nos acordar ou despertar de momento a momento. I mean, to really be awake in this present moment. De sermos completamente despertos neste momento exato. And we all have the potential to do that. Todos nós temos o potencial para isso. But often we miss the opportunity. Mas em geral nós perdemos essa oportunidade. Right? We space out. Nós nos distraímos. Oh, what am I going to eat next? O que eu vou comer agora? What am I going to do next? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Where am I going to go next? Qual é a próxima? Para onde que eu vou depois? Who am I going to call next? Para quem eu vou ligar agora? We blow it all the time. Nós blow it means And we nós desperdiçamos. lose the opportunity. Desperdiçamos. Yeah. Right? Nós And the days go by.
Sorry? And the days go by, E os dias passam. and the years go by, E os dias and passam. pretty soon body's falling apart. Aí o corpo começa a se desfazer. And we never got down to the practice, E nós nunca nos engajamos na prática. right? So we have to change our way of thinking Então temos que mudar a nossa forma de pensar. and to seize the moment. E ver os momentos. When we're with somebody, Quando encontramos to be alguém, with them completely. esteja com ele completamente. Give our full attention Dê a atenção completa to whatever is happening in that very moment. para o que quer que esteja acontecendo naquele exato momento. Such a precious moment, É um momento precioso and it will never come again. e nunca virá novamente. So whether we're a man or a woman, Então, não importa se somos um homem ou uma mulher, we can wake up to this present wonderful moment. nós podemos despertar para esse momento maravilhoso presente, atual. Yeah, so if we are really paying attention to this very moment, Se estamos realmente prestando atenção a este momento exato, then we won't get distracted by, oh, I want this, I don't want that, all of Nós that mental garbage. nós não vamos nos distrair com eu quero isso ou não aquilo, com esse lixo mental. I like this, I don't like Eu gosto that. disso, eu não gosto daquilo. Right? Endless regrets about É. the past. É sem fim que And, esses arrependimentos que temos. mhm. Endless fantasies about the future. Endless? Fantasias inesgotáveis, né? So putting that aside and focusing Colocando tudo isso completely de lado on e this very moment, focando nesse momento exato, we wake up. we We wake up. nós despertamos. Or now in Black America they say we're woke. Yeah. E agora, no idioma do americano, do idioma do negro, né? Eles falam We're woke. we woke. Ela falou numa gíria, né? É de acordei. É uma forma de dizer acordei. The rappers got it. É uma forma. Aqueles que dançam rap? Rap. Tô ligado. Oh, gente. Gíria, né? Yeah, so Ligado na gíria. in addition, of course, they have all these practices of imagine. Para completar, ou seja, acrescentando em todas as práticas, In the tantric tradition na tradição tântrica, of imagining ourselves de imaginar a nós mesmos as an enlightened being. como um ser iluminado. So the way they do that is to visualize an enlightened being, A forma como eles fazem isso é de visualizar um ser iluminado and then actually becoming that enlightened being e, na verdade, se tornar esse ser iluminado with all the qualities com todas as qualidades of that particular being. daquele ser em particular. Compassion, A compaixão, wisdom, a sabedoria, enlightened activity, a atividade iluminada, so many. And tantas. some come in female form, E alguns têm a forma feminina and some come in male form. e alguns têm a forma masculina. So it might surprise you to know that in every Tibetan monastery, Pode ser uma surpresa para você que em todo monastério tibetano, for an hour every morning, em cada manhã, all of the monks are praying to a female todos, being, right? todos os monges fazem preces para um ser feminino, Right. So men are imagining themselves as a woman, de forma que os homens se imaginam como uma mulher, right? And embodying all of the qualities of that female enlightened form. absorvendo ou incorporando todas as qualidades daquela forma feminina. And in the evening again, another hour. E novamente mais uma outra hora, mais uma hora. So again, it's a complete gender reversal. Novamente é uma forma de reversão do gênero. And on the other hand, you have women who are visualizing themselves as enlightened beings in male form.
E também você tem as mulheres que se imaginam na forma de um homem. So it sort of really brings our preconceptions about gender into question. Isso realmente nos mostra as questões do preconceito entre os gêneros. And all of these are constructions of the mind. E tudo isso são construções da mente. We construct them and then we dissolve them. Nós podemos construir isso e dissolver isso, essas ideias. So, yeah. Good. Yes. She was late and she begged her pardon, your pardon. Oh, no. Should like to know better about your comprehension about the awakening into our daily life in the system that we live. Yeah, good. Well, if Dharma cannot be applied to everyday life, se o Dharma não puder ser parte do dia a dia, then it's not worth very much. então não está funcionando muito, não vale tanto a pena, não valeria tanto a pena. We must be able to apply it to every action of everyday life. Nós temos que ser capazes de aplicar a cada prática do dia a dia. So Dharma practice is not just when we sit on the cushion. Então a prática do Dharma não é somente quando a gente senta na almofada. It's not only when we go to the temple or the Dharma center. Não é somente quando eu vou para o templo, para o centro de Dharma. We can integrate Dharma in everything that we do. Nós podemos integrar o Dharma em tudo que fazemos. So, like drinking water, como ao tomar água, we're aware. Nós estamos conscientes. Aware of drinking water. Estamos tomando água. When walking, we're aware of walking. Quando estamos andando, estamos conscientes de estarmos andando. When sitting, we're aware of sitting. Quando estamos sentadas, estamos conscientes de estarmos sentadas. When talking, we're aware of talking. Quando falamos, com a consciência de falar. I think this is one of the most meaningful practices, actually. Eu acho que essa é uma das práticas mais significativas, na verdade. Mindful listening. A escuta atenta. Being completely aware of the person that we're conversing with. Estar completamente atento, consciente da pessoa com quem estamos conversando. When we listen to someone with full attention, quando escutamos alguém com completa atenção, we get ourselves out of the way. Nós saímos do caminho. For one moment we can let go of our obsessive self-attachment. Por um momento deixamos ir a nossa obsessão própria. It's so freeing. É tão liberador isso. So relaxing. So relaxing. Tão relaxante. Just give our partner, our child, our parents, our teacher, our full attention. Apenas dar para os nossos filhos, nossas crianças, ou nossos parceiros, nossos professores, uma atenção completa. Yeah, no judgment. Sem julgamento. No expectations. Sem expectativas. Try it. Yeah. Tentem isso. It's pretty amazing. É incrível. Yeah, and it avoids a lot of misunderstandings also. E há também muita compreensão equivocada também. Because often when we're speaking with someone, we're not really listening. Porque quando estamos, não estamos, if we are not listening. Sometimes when we're talking with someone, we're not really listening. Porque algumas vezes quando estamos falando com uma pessoa e não estamos ouvindo verdadeiramente. We're planning our next brilliant
message. Nós estamos, na verdade, pensando ou planejando a nossa próxima fala, nossa próxima mensagem. Yeah, so then we don't really hear what they're saying. Então, na verdade, não vamos ouvir verdadeiramente o que eles estão And this dizendo. causes all kinds of problems. E acontece em todos os tipos de problemas. Yeah. So in this way, from early morning, Então, dessa forma, se de manhã cedo, we can try to be mindful of everything that we do. se desde de manhã cedo tentarmos ser completamente conscientes ou atentos de tudo que fizermos, Brushing teeth mindfully, escovar os dentes com atenção, making tea or coffee mindfully. fazer o café ou o chá com essa atenção plena, Yeah, go to work, go to school mindfully. ir para a escola ou ir para o trabalho de uma forma atenta, com atenção plena. In this way, we're fully living. Desta forma, estamos vivendo de uma forma plena ou inteira, completa. Like Thich Nhat Hanh says, present moment, wonderful moment. Como Thich Nhat Hanh disse, momento presente, momento maravilhoso. Yeah, he tells a story about when he was a little kid. Ele conta uma história de quando ele era uma criança. His mom brought him a cookie from the market. A mãe dele trouxe um bolo, um biscoito do mercado. He went out into the yard with his cookie. Sorry, he went. He went out into the garden Ele foi pro jardim with his cookie and com his esse, dog. com esse biscoito e And o his cachorro. dog. Yeah. E o seu cachorro. And he enjoyed his cookie for 45 minutes. E ele curtiu, apreciou esse biscoito por 45 minutos. He was really into it. Ele estava realmente ali, né? It's a beautiful story. É uma right? história linda. And we're just going, E a gente apenas engole, né? can't even remember what we ate because we weren't paying attention. Sorry? We can't even remember what we ate. Às vezes até nem lembramos do que nós comemos porque não estamos prestando atenção. So if we take it slowly, we enjoy it more. Se comermos vagarosamente, nós apreciaremos melhor. So in these ways, even washing dishes. Yeah? Então, dessa forma, até mesmo ao lavar os pratos, Usually we'll wash the dishes and why me? e em geral a gente está lavando os pratos e pensando, por que eu? Can't they once wash their own dishes? Não, once? Can't they just once Okay. wash Eles their... não poderiam, pelo menos uma vez, lavar os pratos? Instead, we are washing mindfully. E ao invés de lavando com atenção, Sweeping mindfully. varrendo com atenção, Driving mindfully. dirigindo com atenção, Waiting at the stoplight mindfully. esperando no sinal, semáforo com atenção. Yeah. Não é? There's a story, maybe you know this story of the Tem two uma outra brothers. história de dois irmãos. One was named Big Road and one was named Little Road. Sorry, one name is... Big Road Era a grande rodovia, and one is a named estrada Little grande, Road. e o outro, Little Road. estrada pequena estrada, né? They were both monks. Eles eram ambos monges, But the young one, the Little Road was very stupid. mas a pequena estrada era bastante estúpido. He couldn't learn anything. He couldn't learn Ele não podia anything. aprender as coisas. So his brother tried to teach him, but he couldn't even remember one sentence. O outro irmão tentava ensinar a ele, mas ele não conseguia nem mesmo aprender uma sentença. So he tried very hard, but he just couldn't get it. Ele tentou bastante, mas ele não conseguia. So finally his older brother gave him a broom. E aí finalmente o irmão mais velho deu a ele uma vassoura. And told him to sweep the temple. E ensinou ele a varrer o templo. And as he swept, he should say, "Sweep away the dust, sweep away the stains."
E ao varrer, ele deveria dizer, varrendo a sujeira, varrendo a impureza. Of course, it means the stains and dust of the mind. É claro que se referia às impurezas e sujeiras da mente. And the younger brother had a very difficult time. He couldn't remember the sweep of, what was it? E esse irmão mais novo, para ele era terrível. Ele ficava tentando, eu tenho que varrer o quê mesmo? It took him 1 week. E levou uma semana. But finally he got it. Mas finalmente ele conseguiu. And he swept away the stones. E ele varreu a sujeira, varria. And he became an arhat. E se tornou um arhat. Oh. Just by paying attention. Apenas ao prestar atenção. And purifying the mind. E purificando a mente. So, everybody can do it. Então, todos podem fazer isso. Can you do it? Vocês podem fazer isso? Okay. Ok. Give it your best. Dê o melhor de si. Yeah. So, então, any more burning questions? mais alguma questão? Frank. How? Lose yourself? Use your cell phone. Como você pode usar o celular de uma forma de atenção, né? Com atenção. Atenção plena. I think first we have to be mindful Primeiro você tem que ter atenção plena of using it when it's necessary. de usar quando é necessário. A lot of our calls are not necessary. Muitas das chamadas elas não são necessárias. Right. And of course we're getting a brain tumor from using them, right? E é claro que nós estamos obtendo um tumor no cérebro por conta ao usar isso. So we should be mindful. E devemos então estar atentos a isso. Right. So I think that checking our motivation E então eu penso que ao checar a nossa motivação, for every action is very important. como cada ação, quão importante é cada ação? Is it really important? The call that we're going to make, is it really important? É muito importante então sabermos se a chamada que faremos ela é bem importante. And then being mindful of how we speak. E aí sermos atentos em como estamos falando. The Bodhisattva always wants to speak gently and compassionately. Um bodhisattva sempre vai querer falar de uma forma gentil e compassiva. And then being mindful of how long we speak. E vai estar atento em quão longo vou falar, então, assim, quanto vai durar essa fala. Be concise. Seja conciso. Then being aware of how honest we speak. E aí estarmos atentos ao quão honesto nós falamos. Sometimes when we're speaking, we don't pay attention, and small lies, small exaggerations slip out. Muitas vezes nós não estamos conscientes de como pequenas mentiras, pequenos exageros nós falamos. So if we're careful, if we're mindful, we can pay attention, make sure that we're keeping right speech. Então, se tivermos com atenção plena, nós vamos estar com essa atenção da fala correta. Or we could just throw it away. Or just Throw it away. ou apenas atire ele longe. Some people are taking like holiday, a retreat, away from the phone, away from the computer. Algumas pessoas elas fazem uma espécie de retiro longe por uma semana do seu celular ou do seu computador. Yeah, I was thinking about declaring email bankruptcy. Eu estava pensando em declarar uma falência dos e-mails. It gets too much, right? Porque temos muitos. So why not go take a walk in the forest instead?
Why not go take a walk in the forest instead? Então, por que não ir fazer uma caminhada na floresta ao invés de usar o telefone? Yeah, just some suggestions. São apenas sugestões. So I think it's getting late. Eu acho que está ficando tarde. We've been very mindful. Eu penso que podemos, com muita atenção. Yes, so it's been a great joy to be with you this evening. Eu tenho muita alegria de ter passado esta noite aqui com vocês. I wish you well in your practice. Eu desejo o melhor para vocês em suas práticas. I wish you well in your life. Eu desejo o melhor para vocês em suas vidas. Yeah. So I hope you can turn every moment into the precious Dharma. Eu desejo que vocês possam trazer para estar usando na vida cada momento como precioso. Yeah. So in the Buddhist traditions, we think that when we get together and talk about the Buddhist teachings, then we gain merit. Right? Na tradição budista, nós pensamos que quando nos reunimos e falamos sobre os ensinamentos do Buda, nós obtemos méritos. It's a kind of spiritual power. É um tipo de poder espiritual. So we want to share it with all living beings. E queremos compartilhar isso com todos os seres viventes que vivem. So if it's okay, I'll say a short prayer in Tibetan. Então, se estiver bem para vocês, eu vou fazer uma pequena prece em tibetano. Okay. So. Lama Sangye Dukuni Doa Chikyang Manupa Kiki Sala Gupashu. By virtue of the merit we have accumulated, qualquer mérito que tenhamos acumulado, may we achieve the state of perfect awakening. Que possamos alcançar o perfeito estado do despertar, in order to liberate all living beings from suffering. De forma a liberar todos os seres do sofrimento, leaving not one behind. Sem deixar nenhum para trás. Thank you. Muito obrigada.